Boa tarde! Vamos para mais uma live essa semana, uma maratona aí de lives. Ontem tivemos uma live sobre medicina tradicional chinesa na pediatria, assunto muito interessante. Hoje vamos falar junto com a professora Lourdes, aqui do NC Instituto, sobre temperamentos humanos. Amanhã teremos uma super live sobre gastroenterologia pediátrica com esse olhar integrativo. Então vamos falar de refluxo, de dor abdominal, de constipação, assuntos bem interessantes e bem corriqueiros aí do dia a dia do pediatra. Quinta-feira não teremos live, mas teremos um encontro no NCI Comunidade, que é a nossa plataforma de conteúdo de pediatria integrativa, né? E na sexta teremos a nossa última live, gente, porque essa é a última semana para vocês entrarem para pós-graduação de pediatria integrativa funcional. E aí, vai deixar para o ano que vem, esperar mais um ano? Ah, se eu tivesse esperado, se eu não tivesse começado lá em 2019. Bom, Lourdes já está aqui. Deixa eu chamá-la para essa live de hoje. Olha, um parente aqui, Crispim. Só que sem H. Olá! 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 Boa Tudo tarde, tudo jóia? bem? Tá tão linda com esses cabelos Ai, muito assim. obrigada, você viu? Eu tô na minha versão cacheada agora. Gente, amei, ficou perfeito. Combinou muito com você, Lourdes. Obrigada. É Como o é meu que você cabelo tá? mais normal, né? Natural, assim. Então acho que acaba combinando mais. Justamente por isso, né? Me conta, você tá em Rio Preto ainda? Tô em Rio Preto Ah, ainda. Quando a gente se conheceu, você também tava pra cá, né? sim, De longa data aí. exatamente. Atendi Olivia, fofíssima. Tá enorme. Tá uma moça já. Tá com Gente. quase 4 anos. Gente, eu atendi ela, acho que ela tava com 3 meses, não foi? Bem Foi, pitititica. foi bem no Oh, que fofinha. comecinho. Bom, muito obrigada por ter aceito o convite. A Thaís, saudade das suas aulas. Thaís, não fique com saudade, amor. Vem aqui, que a gente tem aula toda semana, toda quinta-feira. Daqui a pouquinho a gente conversa. Mas, Lourdes, muito obrigada por estar aqui, por aceitar o convite. Tem um tempão que a gente não conversa, é tanta coisa, né? Tanta correria. Oh, meu Deus. Ó, tem tempo que a gente não se fala e tem muito mais tempo que eu não faço live. Menina, As é. lives Então, no Instagram eu acabei parando, assim, né? A gente fez muito na época, principalmente da pandemia, né? foi. Então tinha Mas tem que bastante, assim. voltar. Ah, É não, muito mas legal. agora o Rio tá me deixando falar mais, né? Ah, verdade. Antigamente o Rio só deixava a gente falar 30 segundos, agora dá pra postar vídeo longo, então eu acostumei. É verdade. Bom, quero que você se apresente para quem não te conhece, fala um pouquinho aí sobre você e tudo, para a gente começar nosso bate-papo. Bom, pra quem não me conhece, eu me chamo Lourdes Corsi, eu sou educadora parental já há 7 anos, esse ano completa 8 anos aí, orientando famílias. Sou mãe da Olivia, uma pequena colérica de 3 anos. E, e é isso, gente. Eu conheci a doutora Nath, inclusive, né, a doutora Natália, por conta da PLV da minha filha, que foi uma surpresa, porque é isso, né? A maternidade é um negócio que você pode se preparar muito bem. Você pode se preparar muito bem, você pode estar estudando bastante, né? O ideal é que você faça isso antes de ter filhos, inclusive. Mas por mais que a gente faça um roteiro, ela sempre vem com muitas surpresas pra gente, com muita coisa pra gente aprender mesmo. E eu acho que teve muita coisa que a gente precisou aprender em relação a essa questão dos nossos hábitos e tudo mais. Então, quando a Olivia nasceu, essa surpresa da PLV veio no início como uma coisa muito negativa pra gente, né? E foi justamente por conhecer, se deparar, né, com essa abordagem integrativa, tão humanizada assim, que a gente conheceu com a doutora Natália,
que deu um 360, a gente ressignificou muita coisa, a gente aprendeu a olhar para essa condição com outros olhos, né? E isso abriu muita coisa dentro, não só da minha maternidade, mas dentro da minha abordagem também com as famílias. Legal. Então, eu sou muito, muito grata por esse encontro na nossa vida aí. Ah, que legal. Eu lembro que foi uma consulta bem profunda e a Foi. gente ficou um tempão ali em consulta. E que legal receber depois de 5 anos esse feedback. 5, 6, nem sei mais quanto tempo tem, mas acho que são 5 mesmo. Lourdes, mas vamos lá. Me conta, gente, para quem não sabe, Lourdes é hoje professora da nossa pós-graduação de pediatria integrativa funcional, né? Já é a quinta turma que eu coordeno e também que a Lourdes, né, dá essa aula sobre temperamentos humanos. E eu queria saber o porquê, assim, que você começou a estudar os temperamentos, o que que você achou que seria interessante ir por esse caminho? É na base da dificuldade, né, que a gente cresce. Então, assim, quando eu comecei minha jornada, né, eu não comecei diretamente como educadora parental. Eu comecei em escola. Então, na época, lecionava, fazia letras, né? Fazia faculdade de letras. E aí, quando começaram os estágios, lá no finalzinho da formação, já no último ano, teve uma professora que foi afastada e eles me deram algumas aulas na escola de literatura para poder cumprir ali. E eu falei, nossa, agora pensa assim, né? Acabando a formação, você sai assim, com aquele espírito de vou mudar o mundo, né? Então, não, a sala de aula é de um jeito, eu vou transformar essa sala de aula, vai ser outra, minha realidade vai ser outra, né? Então a gente sai muito inspirado ali. E aí, nossa, menina, foi uma decepção muito grande para mim, porque quando eu cheguei em sala de aula, eu peguei uma turma assim, com muita dificuldade de disciplina. Então, uma turma que tinha muita dificuldade em me aceitar como uma autoridade ali, até porque eu era muito nova, né? Então, isso, consegui me ver como uma responsável, me ver como uma pessoa que estava ali para conduzi-los, né? Estava ali para ser uma Saiu um mediadora. pouco, saiu um pouco, né, Lourdes, da criança que tem essa, ai, porque eu vou lá, que eles vão me amar, que vai ser lindo, que Não, por ser professora é a coisa mais linda, que é muito assim da nossa criança e pro adulto, não, agora eu preciso me posicionar, preciso que eles, né, me enxerguem aqui como a exatamente. autoridade. Exatamente. E assim, depois de um tempo, eu também fui entender. Depois que eu fui estudar sobre temperamentos, eu fui entender um pouco do meu temperamento também, né? Eu sou sanguínea. Então eu tenho um temperamento que é muito lúdico, que é muito envolvente, que é muito dessa coisa do brincar, né? E para mim foi muito difícil, tanto o meu temperamento quanto o temperamento deles ali, porque principalmente um aluno em específico nessa turma não aceitava de jeito nenhum essa mudança de professor, ele era muito apegado ao professor anterior, então ele não aceitava de forma nenhuma essa troca que estava acontecendo ali. E eu acho que ele colocou na cabeça dele que assim, não vou deixar essa mulher dar aula. Já que eu não quero ter aula com ela, ninguém vai ter, né? E era uma criança líder ali na turma. Ele era incrível, assim, o jeito que as crianças seguiam muito ele. Ele era um E eu, sanguíneo com colérico, provavelmente. um colérico de marca maior. Mas eu não tinha noção nenhuma sobre temperamentos, na época não se falava tanto sobre isso, né? Esse é um assunto que, assim, quando uma coisa era voltado para mais para essa questão do jeito da criança, mas assim, não tinha algo muito estruturado, sabe? Então, o perfil de aprendizagem de cada criança e tal, mas não era só uma questão do jeito que ele aprendia, era o jeito que ele se posicionava, o jeito que ele Era. interagia com os colegas, Uhum. que era muito particular. E aí eu lembro que chegou um dia que eu cheguei em casa depois de dar aula e eu chorei. Eu sentei na cozinha assim, comecei a chorar. Falei, não é possível, eu tô na profissão errada, eu não consigo entender nada de criança, né? E aí minha mãe chegou, a gente conversou bastante. Ela falou, filha, você tem que entender que a faculdade ela não vai te ensinar tudo. Você tem que ir por conta. Tem muita coisa que você vai aprender na sua prática, né? E não é só você olhar para o aprendizado ali da criança naquela coisa mecânica em si, né? Que a gente pensa ali, de sentar na carteirinha e tal. Não, você tem que olhar o todo dele, né? Minha mãe, incrível, pedagoga hoje também, muito dedicada assim na profissão. E aí eu comecei
a me dedicar, falei, não, quero tentar entender, comecei a pesquisar um pouco, e aí eu me deparei com a parte da antroposofia, né, dentro da pedagogia Waldorf, que o Rudolf Steiner vai abordar essa questão dos temperamentos. E eu lembro que eu me deparei com um artigo de um blog da pedagogia Waldorf, e a hora que eu ia lendo a descrição de cada temperamento, como é, né? E a abordagem ali de temperamentos ele ainda vai além, né? Ele fala de toda uma descrição física também, das características Legal. do desenvolvimento motor, cognitivo. Então, ele ia falando assim, né, nesse artigo, ia falando: caraca, é esse aluno, ele é colérico, é isso, ele é colérico, né? Então, e aí a partir daí eu falei, não, peraí, então o que eu tenho que fazer? Não adianta eu ficar exigindo que ele entenda o meu jeito de ser, né? Se eu não quero entender o jeito dele. Então eu Perfeito. preciso entrar na cabeça Que desse legal. aluno para ver o jeito que ele funciona. E foi a partir daí que eu comecei, né, a testar, mudar a minha abordagem de comunicação com ele, trazer algumas estratégias, né? Igual uma coisa que eu coloquei foi o ajudante da turma, que foi assim uma febre entre eles, né? Você Ele achou foi o primeiro ajudante da turma, então pensa que assim era todo, né? E importante? várias tarefas eu colocava esse aluno também para me ajudar, percebendo essa liderança dele na turma. Foi assim, Nath, virou da água para o vinho. Entendi. Era outra criança. Quando eu, né, deixei as aulas, a professora retornou e eu pude deixar as aulas, foi um aluno que escreveu cartinha para mim. Eu Oh, tenho cartinha dele guardada que legal. até hoje, né? Eu até menciono no Guia dos Temperamentos que, assim, eu acho que é uma das relíquias, assim, para mim, que tem mais valor. Porque foi a partir disso que abriu, como eu falei, né? Quando a gente olha para essa abordagem É, integrativa, a partir desse momento foi que começou esse estalo, é, assim, eu realmente preciso ajudar as pessoas a entenderem as crianças. Eu é. preciso fazer essa ponte, sabe? Perfeito. Mediar isso. Outros adultos precisam desse E conhecimento. quando eu pensei em te chamar, né, te convidar para dar essa aula na pós-graduação, sem saber de tudo isso, foi exatamente pensando. Ah, agora que eu vi que a gente está da mesma cor, Tá, a gente tá, gente. ó, combinando. A minha Porque eu pensei pedrinha, assim, inclusive, que você mandou para cada professor, lembra? No começo do ano, né? A minha também é viu? verde. Eu pensei assim, eu quero que os pediatras, né, os alunos da pós, não só pediatra, tá? Agora a gente tem médico da família e otorrino nessa turma Legal. nova. É. Que eles entendam, né, quando uma mãe chega com uma queixa de tipo, porque existe muita comparação, né, Lourdes, entre irmãos, muitas vezes. Uhum. Então, ai, mas a Maria, sabe, Nath, é tão quietinha, aceita tudo, sabe, não reclama. E já, sei lá, a Josefa já é o contrário, ela Uhum. nada tá bom e a menina não para quieta e parece que não me obedece, e aí eu bato de frente com ela. E aí eu quero um encaminhamento para um psiquiatra, ou então eu quero um medicamento para acalmar, ou então eu quero, sei lá, uma suplementação para ela ficar calminha. Então, assim, muitas vezes a mãe, né, o cuidador, não entende que aquilo faz parte do temperamento, que é uma das várias frações que, inclusive, a gente ensina na pós, né? Uhum. Então, claro, a gente também fala sobre psicologia perinatal, psicologia gestacional, a gente vai ter aula de constelação familiar, a gente vai ter várias outras aulas que vão ampliar ainda mais esse olhar do tipo, qual que é a mensagem que essa criança quer passar, desafiando essa mãe, desafiando esse pai, né? Então, é uma criança que, sei lá, ficou internada lá na UTI e inconscientemente achou que teve um abandono por parte dos cuidadores, isso precisa ser visto, isso precisa ser trazido com muita leveza, com muito respeito, com muito carinho, né? Para a gente também não tocar Gerar numa uma ferida, culpa, né? gerar uma culpa, exatamente, tocar numa ferida importante ali dos pais. Então, assim, dentro disso tudo, eu quero que você me conte qual, que você acha que são, né, os maiores benefícios, que mais, por que a gente pode utilizar dos temperamentos, né, principalmente o pediatra, tem vários pediatras aqui Uhum. na live, que pode, né, trazer para ele um diferencial na consulta dele e que vai com certeza marcar a mãe, assim como você acabou de falar, que eu te atendi há 5 anos atrás e que foi uma consulta, né, totalmente diferente de tudo que você já tinha
visto, né? Eu acho que é legal, porque quando o assunto é temperamentos, eu consigo ter um pouco desses dois olhares, né? Tanto como profissional, porque eu sei a diferença que faz isso dentro do meu atendimento com orientação parental, né? Então, isso que você estava falando mesmo. Muitas vezes o pai ele quer que a criança se adeque a algo que ela não vai ser. Não adianta, não vai ser desse jeito, né? É igual esperar, por exemplo, uma criança sanguínea, que é uma criança comunicativa, criativa, né? As famosas que falam até pelos cotovelos, né? Então, esperar uma criança dessa, por exemplo, que ela chegue num ambiente com pessoas diferentes e ela não faça amizade, ela fique quieta, ela não. Isso não vai acontecer, né? Mas é claro que a gente pode buscar estratégias para ensiná-la, né? Ajudá-la a ter um comportamento cada vez mais funcional, cada vez mais adequado ao ambiente que ela se encontra, visando sempre a segurança dessa criança, o bem-estar dela, né? Perfeito. Então, assim, é lógico que a gente também eu vejo assim, como eu falei, né? Eu vejo pelos dois lados, porque como mãe eu vejo esse diferencial dentro do atendimento, mas como profissional eu também vejo a importância da gente, primeiro, né? Não gerar essa culpa dentro dos pais, mas também não gerar um Sim, conformismo. Do tipo, é uma criança sanguínea, então ela nunca vai prestar atenção. Não, é importante que ela consiga desenvolver a sim, concentração. Por quê? Porque ela vai precisar dessa concentração em diversos momentos. perfeito. Mas esperar que ela naturalmente fique sentada numa fileirinha com as crianças na escola, sem conversar, uma atrás da outra, olhando para a nuca da outra, isso não vai acontecer, Gente, a né? professora me mudava de lugar o tempo inteiro. Ela falava, você não para de falar, eu vou te mudar de novo de Então, lugar. hoje eu vejo, por exemplo, que muitas vezes os pais escolhem uma escola errada para os filhos, porque não consideram o temperamento da criança, Escolhem né? atividades erradas, né? Tipo, a pessoa já é muito agitada e quer fazer Não, pensa. Eu tava com um problema esses tempos atrás com uma família que eu atendi, um colérico num esporte de competição desde muito novinho, sempre participando de esportes de competição, né? Então se tornou uma criança que para ela estava muito difícil lidar com essa questão da essa competição e tudo mais. A gente foi abordando pressão, várias né? coisas, né? Mas assim, já é uma criança que naturalmente tem isso. Você ainda vai incentivar ela, sabe, pesando a mão nessa questão da competição desde muito cedo, para ela vai ser uma questão difícil de lidar, né? Então, e os pais fazem isso muitas vezes, não Por como é que mal. pode dizer? Não é intencionalmente, sabe? É justamente É. por não ter essa noção, por não Uhum. ter esse conhecimento. Ou até por achar que, ao invés de precisar de um equilíbrio, precisa investir ainda mais em algo que já é dele, né? Então, Isso, tipo, o colérico, ele já é competitivo. Então, olha, então eu vou te colocar no esporte não sei o que lá que você. colaborativo ou em algo, por exemplo, que ele vá se desafiar, né? Igual a Olivia. A Olivia, ela começou a fazer aula de equitação agora, tá a coisa mais bonitinha do mundo. E é uma coisa que ela tá ali no esporte, né? A gente pensou muito em qual atividade que a gente colocaria ela, né? Porque a gente queria aumentar agora o tempo de atividade que ela faz. Primeiro, porque eu conheço o temperamento dela, então eu já sei que é uma criança que precisa, né, de mais atividade mesmo durante o dia. E aí a gente estava pensando muito, eu vou colocar ela dentro de um esporte que ela vai competir com ela mesma. É ali ela, a conexão dela, ela volta para esse universo interior, porque ela tem um temperamento que é muito voltado para o exterior, é muito voltado para esse movimento, né? Vamos Então, aproveitar então e falar um pouquinho sobre cada temperamento? vamos, vamos. E aí depois você quer voltar nessa parte do porquê que é importante? Porque eu acho que É aí fica melhor. Isso, que é exatamente, perfeito. beleza. Então, assim, uma criança colérica, por exemplo, né? Vou passar essa questão aqui com vocês. Uma criança colérica, por exemplo, é uma criança que ela tem um temperamento representado pelo fogo, né? Então, é muito legal porque a gente desenvolve um olhar simbólico para as coisas. A gente deixa de olhar, e aí eu acho que é importante, aí soma muito com o olhar do profissional da saúde, né, no geral, que tem uma formação muito técnica, que tem toda aquela tensão ali, né? De você também conseguir desfazer um pouco disso e olhar, entrar nesse universo tão sutil que o teu paciente vai trazer ali, né? Uhum. Nem sempre a comunicação fica só naquela coisa do sintoma e verificar e resolver sintoma e pronto e acabou. Não, a gente tem que ter um olhar holístico mesmo, né? Então a criança colérica ela vai trazer essa comunicação do fogo pra gente.
E eu acho que a melhor forma da gente aprender sobre temperamento é sempre a gente olhando para os elementos naturais e vendo como eles se comportam, né? O fogo, ele traz calor quando ele tá bem adequado ali, mas quando ele tá, né, desgovernado, ele queima as coisas ao redor sem nem perceber, né? Então são crianças que às vezes têm crises, né? As crises de birra dessas crianças vão ser crises mais intensas, muitas vezes de uma maior duração, né? A criança colérica, ela deixa marcas e é marcada pelas coisas, então ela lembra das coisas com muito detalhe, né? É aquela criança que o que acontece com ela, ela vai levar para o coração, né? Diferente da criança sanguínea, que também é muito parecida com a criança colérica. Ela é muito expansiva, comunicativa, criativa, né? Chega num lugar, gosta de conversar, gosta de ser o centro das atenções, né? Então é aquela criança que gosta de chamar a atenção, né? E a gente leva sempre isso para um lado negativo, mas olha que bonito, que é uma criança que ela tem essa necessidade de se envolver, ela quer estar com você, né? Então, ela vai para esse lado, mas diferente da criança colérica, ela não leva as coisas pro coração. Ela é aquela criança que, assim, ela briga com o amiguinho, não dá 5 minutos, eles estão brincando de novo. Tá tudo bem, nada aconteceu, Quer ver né? algumas características do sanguíneo que me marcou muito, inclusive na sua aula, que eu falei assim, gente, a vida inteira eu achava que eu tinha TDAH. Pode ser até que eu tenha um pouquinho. Mas é muito mais do meu temperamento sanguíneo, que é o predominante, do que do Ah, TDAH, né? Por exemplo. E que são coisas que também eu fui trabalhando ao longo do tempo por orientação de algumas pessoas próximas. ah, Que é essa questão de a outra pessoa tá falando, e aí eu vou lá e falo por cima. E aí uma colega muito próxima minha falou uma vez, você já percebeu que às vezes a gente está no meio da fala e você vem. Aí eu, meu Deus, não percebi. E aí depois disso, eu tento sempre, né, que era algo que para mim era do Você TDAH, né? sabe que chegou uma pergunta há um tempo atrás sobre isso? Teve uma mãe que ela me mandou numa caixinha, e assim, as caixinhas são comentadas no direct também, né? Então a gente responde, mas o pessoal manda a resposta. E foi uma mãe que foi muito julgada, mas ela perguntou uma coisa que eu achei de uma sensibilidade muito legal. Assim, ela falou: olha, eu tenho uma filha sanguínea e ela fala demais, mas ela fala que ela se excede. Então, às vezes, é um momento onde precisa ficar em silêncio, ou às vezes ela não está respeitando o espaço do outro, o silêncio do outro, o momento do outro, né? Como que eu posso falar isso para ela de um jeito que não vá magoá-la, né? Eu achei tão bonito, assim, porque muitas vezes é aquela criança que as pessoas não têm essa preocupação. A gente percebe que os pais, às vezes, não têm um cuidado, até em consulta mesmo. Você vê que os pais não têm um cuidado de como eles vão se referir a essa criança, como eles vão. Porque já que ela não leva as coisas pro coração, digamos assim, É, né? vai, Então, tanto faz. E não é assim. verdade. Ela não leva pro coração, mas é uma criança muito É, sentimental, né? Então com ela vai certeza. sentir isso. Se a gente não souber ser um corregulador aí, né, de mostrar para ela, de falar com o jeito certo, de trazer a estratégia certa, a gente também vai criando padrões para a vida dessa criança que ela vai levar, né? No Exatamente, futuro. igual eu Tudo que tô te acontece na infância contando, fica na assim. infância, né? Porque é TDAH. Então, outra questão do sanguíneo que confunde um pouco com o TDAH e que a gente Nossa, também pode orientar é o esquecimento. Então, o sanguíneo, ele é tão animado com a vida que ele esquece das coisas, né? Então, aí a criança esquece a lancheira, esquece não sei o que lá, esquece o dever de casa em casa. E, e aí, né, enfim, vou deixar você terminar de falar de todos os temperamentos para a gente voltar do porquê que é importante a gente conseguir mapear, né, cada temperamento. mas ó, isso daí que você estava falando é muito verdade, porque eu pego muitos casos assim. Por que, que foi uma coisa que me chamou tanta atenção quando você veio me falar da pós? E eu fiquei muito feliz. Eu sempre fico muito emocionada. Como mãe, toda vez que eu dou essa aula, eu me emociono demais, assim, de ver a atenção dos profissionais sempre ali na aula, assim, perguntando, participando, querendo entender, trazendo caso pra gente estudar, sabe? Ó, tem um paciente meu assim, 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 eu percebo na consulta que ele fica assim, assim, a mãe tá com dificuldade nisso. Isso é tão legal, porque assim, o que a gente tem mais encontrado por aí é consulta de 20 minutos, criança saindo diagnosticada. Só assim, gente, mas várias vezes, Nath, assim, de chegar e atender a família. Então ele tem TDAH.
Tá, mas como que foi o processo, então, para vocês chegarem nesse TDAH, né? Porque também tem muitas famílias que autodiagnosticam. Ah, não, eu levei ele lá no psiquiatra e aí ele foi lá na consulta e o psiquiatra viu mesmo que ele é muito assim e aí já passou a Ritalina para ele. Gente, como que essa criança tá sendo às vezes medicada e às vezes toma a medicação e não resolve a medicação, porque não é algo não é uma questão do TDAH, é uma questão do temperamento dessa criança que não está sendo olhado, Com né? certeza. Então, assim, é de um poder muito grande a gente ver profissionais que estão se envolvendo nisso, buscando essa melhora, sabe? Isso é uma coisa E quando a que. gente traz essa luz para os cuidadores, né? E eu falo que assim, muitas vezes as pessoas elas querem uma solução, Uhum. só que elas não entendem que elas acham que o diagnóstico já é a solução. Não Mas é. não, o diagnóstico é uma forma, né, de enxergar as coisas de uma maneira diferente. Mas a gente também não pode pegar esse diagnóstico, então agora ele tem TDAH, e bota tudo nessa caixinha e não olha para mais nada. E aí, como é que tá esse Do metabolismo? Como é que mesmo, tá o ferro, a B12? E como é que é o temperamento? do Como é, mesmo jeito que o quais temperamento traumas? pode ser essa caixinha que a gente vai fechar a criança, né? Sim, Então, ele é colérico, então ele vai ser assim, explosivo, reativo e vai bater em todo mundo, vai morder todas as crianças, paciência, tem que aceitar que é o temperamento dele. Não. O que a gente vai fazer é trazer uma estratégia, a gente já sabe quais vão ser as dificuldades. Então, eu já sei que, por exemplo, a criança sanguínea, ela vai ter dificuldade, às vezes, de cuidar do material dela, né? Numa consulta, às vezes, eu vou precisar trazer um envolvimento maior para essa criança. Por quê? Porque ela é participativa, ela quer saber, ela quer entender. Se você simplesmente quiser consultar ali rapidão essa criança sem perguntar nada, pior, perguntando só para a mãe dela, esquece que ela... criança de temperamento quente, você não esquece que ela tá ali, né? Então, se você não trazer esse olhar, você não vai conseguir ter realmente um retorno 100%, digamos assim, né? O que a gente gostaria de ter dessa criança, sim, com né? certeza. Sim. E E aí outra coisa falta também, o fleumático e o o melancólico. melancólico, Então, para a outra gente coisa terminar os que quatro. eu vejo é o oposto. É porque a gente também, do mesmo jeito que a gente tem crianças de temperamento expansivo, né, de temperamentos comunicativos, reativos, a gente também tem crianças de temperamento mais introspectivo, né? Então tem, por mais que às vezes os pais eles queiram que a criança seja, né, aquela criança que chega conversando, né? Não adianta, né? Não é uma questão de timidez, né? De uma inabilidade, uma vergonha da criança, muitas vezes ali da faixa etária mesmo dela, mas é algo nato, Exatamente. né? Então a gente tem os fleumáticos, por exemplo, que eu brinco, eu falo que o que menos tem para eu atender são pais de fleumáticos, porque são as crianças que parece que nem existem, parece que nem tem criança em casa, né? Judiação. Parece que nem tem criança em casa. Eu vejo assim várias vezes, né? Muita disso aí. Por que vai aparecer lá na adolescência, né? Porque lá na infância, como eram crianças que não davam tanto trabalho, né? Não eram crianças que tomavam muito tempo a atenção dos pais, elas ficam lá no mundinho delas, sem ninguém para guiá-las, sem ninguém para trazer, né, mostrar para elas como o mundo funciona, trazer uma tradução mesmo da realidade, olhar para a necessidade dessa criança, né? Não é porque muitas vezes ela não verbaliza pra gente que aquilo não está acontecendo lá no interior Com dela. certeza. As crianças fleumáticas, elas são a água. Às vezes a água por cima, a superfície está parada. Mas lá embaixo tem um ecossistema inteiro funcionando, tem uma vida ali, né? A água é onde tudo começa, é onde as coisas encontram equilíbrio, né? Ela é esse solvente universal, ela é um elemento universal. Então, assim, é muito interessante o simbolismo dessas pessoas também. Por quê? A criança fleumática, como eu falei, muitas vezes ela vai ser muito negligenciada, tanto pela família quanto muitas vezes pelo profissional, por ser uma criança muito quietinha, muito, né? Mas é a criança que absorve tudo de casa, né? E aí ela tem Então, até uma tendência maior de adoecer, provavelmente, exato, porque ela somatizar não as dá coisas. trabalho, ela não bota as emoções para fora, mas o que o corpo não fala, a alma sente. Exatamente. Então, assim, é aquela criança que ela tem o universo dela, né?
ela não é de ter muitos amigos, mas os que ela tem são poucos e bons amigos que ela leva para a vida, né? Então ela gosta das coisas sempre do mesmo jeito. A tendência dela é manter sempre o princípio da inércia, né? Que as pessoas acham que o fleumático, principalmente, ele sofre muito preconceito de ser preguiçoso. E não é isso, gente. A inércia é aquilo que está em repouso, fica em repouso. Mas aquilo que está em movimento, fica em movimento. Né? Então, o fleumático ele tem dificuldade para fazer rupturas na vida dele, para estabelecer limites. Já é uma criança que, diferente do colérico que você falou, que tem que fazer várias atividades, você botar em muita atividade, ele surta, né? Ele não dá Surta, conta. totalmente. Você quer ver um que é batata, assim, você vê a criança com extrema ansiedade quando ela tem muita coisa na agenda, criança melancólica. A criança melancólica, ela é muito parecida com o fleumático nesse sentido, porque ela também é mais introspectiva, ela é do mundo interior, mas ela tem um nível de autoexigência, autocobrança muito forte. Porque ela se assemelha com os coléricos no sentido de ter valores, né? O colérico, ele tem essa coisa de eu quero ser o melhor, eu quero me provar, eu quero ganhar. O Toque no melancólico, fogo, né? isso, de conquista, né? O fogo, ele conquista as coisas. O melancólico, ele é a terra. Então, ele tem que ter base em tudo, ele tem que ter firmeza, ele tem que ter estabilidade, ele tem que... Então, assim, é aquela criança que ela tem altas expectativas também, no sentido próprio, né? De autocobrança. E também é uma criança que ela não vai dar muito trabalho para os pais. O maior trabalho que a gente vê, a maior queixa dos pais, né, em consultório que a gente vê, é assim: é uma criança muito chorona, é muito sensível, é dramática, Muito né? pragmática, muito certinha, né? Muito. Assim, Aí você estava falando sobre diagnóstico, eu estava até conversando esses dias lá no Instagram também, lá nas caixinhas, né? A questão da criança confundida com o TEA. Por quê? Porque é uma criança que é metódica, né? Mas a gente sabe que para você fazer um diagnóstico, para você entender se essa criança está dentro do espectro ou não, são vários fatores ali a serem olhados, né? Então, para essa criança, ela é metódica. Ela tem dificuldade, por exemplo, em aceitar as coisas diferentes, em fazer uma mudança na rotina, perfeito. em você mudar onde você guarda as coisas. É uma criança que tem que ser muito bem conversado com ela. E é interessante falar também, né, que não quer dizer, tipo, existe um temperamento que se destaca, que é predominante em cada um de nós, mas a gente também tem um pouco dos outros. Não é isso, Lourdes? Fala um pouquinho sobre isso. Dentro da teoria, né? Assim, o temperamento, ele começou, na verdade, eu vou até mostrar um livrinho aqui para vocês que eu separei, para quem quiser entender mais sobre esse assunto, eu sempre indico esse livro aqui, ó, do Cláudio Galeno, Os Temperamentos. Começou justamente, né, naquela época lá na Grécia Nossa, Antiga, né? Uma época muito rudimentar ainda da medicina, onde faziam aquelas sangrias, né? Onde tentava se entender exatamente como o ser humano funcionava, o que tinha ali dentro do ser humano, né? Enfim. E aí o Galeno ele vai e traz essa teoria, né? Ele pega isso com a filosofia grega, né? E vai trazer ali, traçar a teoria dele sobre os temperamentos. Que é um pouco do que eu tenho hoje, né? E principalmente a referência que eu pego do Rudolf Steiner, da antroposofia, que soube adaptar isso, né, aos... Vou colocar os dias de hoje, porque o Rudolf Steiner também já vai fazer um bom tempo, né? Mas soube traduzir muito bem isso para uma época mais moderna, digamos assim, perfeito. né? A Então, assim, medicina, a isso medicina tradicional chinesa também também. tem a teoria dos temperamentos, que é bem parecida, né? Mas Uhum. talvez uma outra visão, uma outra forma de enxergar. Exato, exato. Então, você vai encontrar algumas divergências em relação a essas teorias, a aplicação delas, né? O que eu acredito, tá? O que eu levo, assim. Eu acredito que a gente não tenha mais de um temperamento. E o Galeno ele vai explicar que você não vai ter mais de um temperamento porque são coisas conflitantes. Você tem que pensar que assim, o temperamento, ele é essa parte mineral da psique. É a parte que não vai Uhum. mudar. É aquilo que a gente nasce lá e a gente vem com essa essência. Entendi. Agora, a essência é uma coisa, né? Então vamos pensar a terra ali onde a gente vai plantar a nossa personalidade. E o que a Uhum. gente vai plantar ali? Bom, segundo a terra, você não vai colocar qualquer coisa. Tem o cacto, por exemplo, ele precisa de uma terra diferente. A jiboia, né, outra planta vai precisar de outro tipo de terra. Então a gente vai entender essa terra,
Mas a personalidade a ser desenvolvida, a gente vai trazer aquele elemento que ela também precisa, né? Por quê? Existe uma simbiose ali nessa troca, né? Do nutriente da terra, do nutriente da É planta. uma Elas vão se. adaptação que acontece, né? Porque a personalidade é o quê? Uma máscara que a gente cria a partir do que vai acontecendo com a gente, por mecanismo de sobrevivência, a gente vai, opa, vou começar a fazer assim porque estou sobrevivendo, tá dando certo, né? Exato. Então Então, por que A que eu Viana tá vejo, por exemplo, perguntando. Tá tendo pergunta? Ela perguntou qual a idade que o temperamento começa a se estabelecer, ficar melhor definido numa criança? Já desde bebê? Já desde bebê. Eu gosto, assim, eu acho que quanto menor a criança, mais nítido é o temperamento. Por quê? Porque aí a gente vai tendo esse desenvolvimento da personalidade, a gente vai tendo essa interação com o outro e a gente vai aprendendo a mascarar algumas coisas, sabe? Então, Uhum. igual, você percebeu que falar, interrompendo as outras pessoas, é uma coisa ruim? E aí, isso daí foi te trazendo, opa, peraí, eu preciso me desenvolver melhor nesse quesito de ouvir melhor o outro, de desenvolver uma escuta, né, mais ativa aqui para o outro, para conseguir desenvolver uma melhor relação. Então você consegue colocar isso de lado. Muitas vezes, por exemplo, pessoa colérica. Ah, eu acho que quando era criança eu era colérica, mas hoje eu não sou mais, né? Porque hoje eu não sou mais tão briguenta, eu relevo muita coisa, mas peraí, que você teve que se adaptar para aprender, né, a não seguir o teu impulso, o teu instinto, né? Então, o instinto, ele vai estar lá, gente, sempre. Por mais que você aprenda a refrear, né? Então, sei lá, hoje você não vai brigar com o teu chefe. Por quê? Porque você sabe que brigar com o chefe traz uma consequência. Mas quando você era criança, você desafiava a professora, né? Porque você ainda não tinha entendido isso muito bem. Então, aos pouquinhos, a gente vai adaptando e vai aprendendo a dar um jeitinho ali no nosso temperamento. Igual, eu sou sanguínea, então eu sei que eu sou desorganizada. Minha tendência natural é desorganizar as coisas. Não adianta. Mas agora eu sou mãe, né, Natália? A gente não pode mais ser desorganizada. A vida não deu Não essa chance de deu continuar. essa chance pra É igual gente. ontem eu resetei meu computador inteiro aqui, que ele tava dando uns bugs. E aí meu marido hoje falou: agora que tá tudo resetado, você vai começar a fazer tudo organizado, começar a desligar o computador todo dia, né? Fazer tudo do zero. Eu falei, vou tentar. Então levou Porque, a primeira gente, semana, com certeza eu vou conseguir. e é interessante é que assim, ó, tudo que eu fui pensando, né, na pós-graduação, inclusive, comenta pós, quem quer receber informações sobre a ementa, sobre as aulas, os professores, as datas, vai começar sábado, tá? Após Lourdes. E o bom é que essa aula da Lourdes, gente, já é logo no terceiro módulo, então nem demora muito, tá? Rapidinho, eu acho que deixa eu ver, março, vai ser em junho, porque como a gente vai ter uma aula, né, em junho, tá vendo? É. E aí, quando eu fui pensar, né, em convidá-la e tudo, eu pensei em trazer isso de uma maneira ampla, né? Então, por exemplo, a gente tem aula de TDAH, onde vocês vão entender como que faz o diagnóstico, o que que precisa, o que que não precisa. Vai ter aula de autismo, porque muitas vezes também, por exemplo, essas crianças, algumas meninas sanguíneas, igual aquela que você deu o exemplo aqui, que ela fala sem parar, parece que nem tem filtro, fala a coisa errada com a pessoa errada na hora errada, a gente pode levantar uma anteninha de TEA, mas a gente vai ter que avaliar, fazer todo, né, a investigação e tal, tal, tal. A gente vai ter aula sobre Até porque pode trauma. dar tudo, né? A gente não pode esquecer que a gente tem também o temperamento e o diagnóstico, né? Eles vão andar lado a lado em alguns casos. Por exemplo, o meu. O meu foi um TDAH tardio diagnosticado, né? Exatamente. Então eu sei que muita coisa também não é só do meu temperamento, mas tem desse Exatamente. TDAH, que é diferente quando é um TDAH de um sanguíneo, que é diferente quando é um TDAH de um colérico, de um melancólico, né? E aí a gente vai ver também, né, toda a base da formação do comportamento infantil. Então, como que, né, isso se constitui. A gente vai ter aula sobre trauma, porque muito TDAH também é trauma, né? E a pessoa ali, na luta ou fuga dela, ela, né, se desorganiza, enfim. Então, eu tomei esse cuidado, sabe, Lourdes, de fazer um panorama, de também não fechar só
Ah, não, a gente só aqui só entende sobre temperamento. Não, a gente vai entender sobre comportamento, sobre trauma, sobre TDAH, sobre autismo, para a gente conseguir ter esse olhar realmente 360, né, para esse paciente. E que mais? Me conta. Não, e é isso que eu vejo de diferencial. Como eu falei, quando a gente faz essa aula, é muito legal porque a gente estuda caso também nessa aula, né? Sim. Como é uma aula mais extensa, então eu consigo passar toda uma pincelada aí da teoria, né? Porque quanto mais você estuda, mais tem coisa para aprender, né? Mas a gente também vai trazendo estudos de caso. Então é muito bacana o jeito que se soma isso, sabe? É todo Conta um esse conhecimento casinho pra gente rápido, Lourdes. do quê? De De temperamento? um casinho, por exemplo, de um paciente, de um cliente que veio e a mãe estava com tal dificuldade e a partir desse olhar para os temperamentos, ela conseguiu compreender essa criança de uma outra maneira e o problema, né, se solucionou. Você sabe, tem um que me chamou muita atenção, que é de um temperamento que, assim, eu fiquei surpresa, porque eu mesma, na primeira consulta, eu tinha certeza que era uma criança colérica, né? Tinha certeza, assim, pelo que a mãe tava falando e tal. E aí, a sorte é que foi uma família que eu fiz um acompanhamento um pouco mais extenso. E foi tão interessante, porque conhecendo a família, aí que eu falo, ó, pra gente ter um olhar total, né? Não um olhar só da criança, mas entender de onde essa criança vem, qual é o contexto dela, né? Que é uma coisa que a gente sempre fala bastante na aula também. E olhando ali, percebendo, eu vi que na verdade essa criança ela estava espelhando aquilo que ela recebia dos pais, né? De um temperamento dos pais. Então, muito ligado a uma ansiedade dos pais mesmo, uma dificuldade de uma comunicação respeitosa dentro da casa, né? Porque a gente. Eu tô até agora. Não sei se você assistiu aquela série Adolescência? Ainda não, mas estão falando super. Ó, vale a pena, gente, assistir. Eu vou até fazer depois um review sobre ela, porque assim, tem muita coisa que não começa na adolescência, né? Então, a maioria das coisas, da verdade, elas não começam na adolescência, elas vêm de lá, de bem de trás, né? Então, assim, foi uma criança, né, já entrando na adolescência, ele já estava com seus 12 anos, que é o finalzinho ali do meu atendimento, e uma criança muito reativa, muito explosiva, não sabia lidar com a raiva dela, né? Então, ou era uma criança que o tempo todo estava explodindo, o tempo todo estava tendo crises, assim. E a mãe já tinha tentado de tudo, já procurou todos os profissionais. E isso, assim, que me corta o coração. Um jeito que não tem gente preparado para atender. Não tem, né? Então, assim, a mãe já procurou diversos. Ninguém entende, né? Ninguém tá sabendo o Às que vezes a tem pessoa aqui. não quer nem aprofundar muito. Ai, É, não, não sei o quê, vou te mandar pro psiquiatra. Ela não quer, não quer dá um nem. remedinho e resolve, né? Sendo que o que a gente mais precisa é justamente da orientação dos pais. Porque pensa que essa criança vai estar ali nessa condução, né? Então, os pais, eles, às vezes, de não querer passar algo para os filhos, velam muitas coisas em casa. Então, essa criança, ela não tinha uma autonomia ali de participar das decisões, de entender pelo menos o contexto daquela família, né? De saber o que se passava, lógico que traduzido para a idade dela, mas enfim, e era sempre tratada com muita rispidez. Então, o que ela estava fazendo era devolvendo aos pais aquilo, né, que ela estava modelando. Nossa. E aí a gente buscou estratégias, então, né, para trazer um pouco mais de autonomia para ele, para trazer um pouco mais desse Quer movimento, ver, porque, gente, não adianta é ele pensar no queria, oceano. ele queria ser, pelo olhar da constelação, né, que eu estudo bastante, ele queria ser visto, né? E ele não estava sendo visto, ele estava sempre sendo deixado de lado e tocando a vida ali, o pai e a mãe, e bora, E né? ele é assim, então a gente tem que ser mais rígido com ele ainda, né? Tem muitas pessoas que acham isso, que como a criança é colérica, ela é sanguínea, né? Que são crianças mais reativas, eu tenho que reagir com mais intensidade. Então, se ele dá um, eu vou dar dois, né? E tem muito pai que ainda tem essa mentalidade. E nem sempre é na maldade, gente. Muitas vezes é porque a pessoa realmente ainda tá presa a esses ciclos, né? Que a gente pode abrir esse olhar, sabe? Lógico, com muito jeitinho, com muita conversa, mas a gente pode expandir esse olhar da família, né? E foi assim, outra questão que virou da água para o vinho, Mas né? afinal, ele era o quê? Fleumático? Fleumático, fleumático demais, assim. Tadinho, é. Mas E o você pior é percebe. que você forjar ser o que você não é, traz tantas repercussões negativas
né? Principalmente com a saúde, porque você não é aquilo. Mas para você poder sobreviver e ser o mínimo visto ali naquele ambiente, você acaba forjando algo que não é. E, nossa, isso é bem A gente complicado. tem isso com adultos. Essa é uma aula também que eu acho muito legal, porque as pessoas se descobrem muito nessa aula, né? É, Então, assim, tem choro às vezes, né? Tem. Porque é muito emocionante você conseguir entender a sua essência, né? Conseguir se conectar com essa coisa que é tão perdida na vida adulta, é né? verdade. Então, assim, eu vejo, por exemplo, muitas mulheres, principalmente, né? Mulheres, eu vejo, coléricas, que aos poucos foram se silenciando na vida, Verdade. né? Porque para É, se adequar à relação, para se adequar ao trabalho, para se adequar às expectativas das pessoas, vai se silenciando. Mas chega uma hora que isso é cobrado. A gente começa, aquilo que você falou, né? Se a nossa boca não fala, o nosso corpo vai sentindo. exatamente. Sanguíneas mesmo, perdendo a vida criativa delas. Gente, se você é uma criança sanguínea, você é aquela criança que desenhava, que tinha, né, essa veia criativa. Você não pode perder isso. Porque isso Exatamente. E quer ver o que mais que me ajudou muito essa aula na pós? A entender as mães. sim. Então, por exemplo, porque eu sou sanguínea. Então, eu vou te dar um exemplo até de APLV. Então, vamos supor que uma mãe passou comigo uma APLV não IgE-mediada, né? Tipo, nada muito grave ali. E aí a gente ia fazer o TPO, ou seja, ia começar a fazer o teste terapêutico de provocação oral. Tá bom. Aí eu falava, ó, faz uma receita de cookie, coloca ali um pouquinho de leite em pó. Doutora, tem como você me passar a receita com as gramas de cada. Na balança, Isso, certinho. isso. Aí eu, meu Deus do céu. Aí eu tive que fazer uma receita, porque não, assim, era pra gente, como não era, né, algo higiene-mediado, eu falei, não, bota um pouquinho ali de leite em pó, porque a gente só que vai pro forno, né? Não, doutora, são 5 gramas ou são 7 gramas? Aí, meu Deus do céu. Então, depois que eu tive esse conhecimento, eu já comecei a fazer esse mapeamento. Tipo, essa mãe é colérica, essa mãe é melancólica, então eu preciso passar para ela um protocolo, ó, primeiro dia tal, segundo dia. Aí pronto, ela já me amava, eu já conquistava essa mãe. E o contrário também, tá? Porque na última aula, eu lembro que teve um caso que a gente conversou sobre isso, né? E eu contei um pouco do meu caso. Eu sou uma mãe sanguínea. Além de tudo, eu tive um TDAH tardiamente diagnosticado, né? Então, assim, é uma coisa que eu, naturalmente, eu me cobro muito, porque pensa, eu tenho uma filha colérica. Para ela, esse tipo de coisa é muito importante, né? Da organização, da ordem das coisas. Então, já é uma cobrança natural muito forte. E se você pega uma mãe dessa e esmaga ela com um protocolo muito É minuciosinho, de muita coisa, vem verdade. aquela culpa porque ela não vai conseguir fazer, muitas vezes, É, porque ela não vai ter essa coisa tão minuciosa, tá. e aí vem a paralisia, né? É, Ela não consegue dar conta, então ela não sai do lugar com a criança, ou exatamente. às vezes ela se culpa em É, extremo. Então, esse olhar, a gente conversou sobre isso na última aula, né? perfeito. Quando algumas alunas trouxeram algumas mães, assim, que às vezes dão alguns enroscos, e a gente conversando sobre isso. E, por E é exemplo, se eu tenho uma mãe sanguínea, que eu sei que ela gosta de relacionamento, ela gosta de conversar, eu faço, quer dizer, eu faço formulário pré-consulta para todos os pacientes, né? Mas eu já consigo direcionar ela melhor na consulta para eu poder aproveitar mais o tempo de consulta, porque eu sei que ela vai falar bastante, entendeu? Então eu já começo a. Já a mãe fleumática, muitas vezes tá tudo bem, ela tá lá e não sei o quê, e tipo, nossa, quantas vezes eu pego e a gestação, não, foi tudo bem. Aí depois eu vou descobrir que ela teve pré-eclâmpsia, que ela teve que internar às pressas. Não, mas foi tranquilo, assim, né? Aconteceu tudo isso, mas eu falo, "Menina, mas como Mas que foi foi tranquilo?" tranquilo. Então é muito legal a gente ter esse conhecimento, até pra gente, como com os cuidadores, né, saber agir assim no assado. Com certeza. É igual, você vai atender uma mãe colérica. Você já sabe que você tem que explicar para ela o que você está fazendo com o filho dela. Exatamente. É a pessoa que vai ficar ali carniçando você, né? Exatamente. Você tá ali com o Não. bichinho dela A maltratando. colérica, ela manda artigo pra você ler. Você viu esse artigo aqui que saiu? E nananã? Porque eu achei que. Eu vi uma live, que na live falava que não sei o que lá do magnésio. Você não botou magnésio na suplementação. Gente, é desse jeito. Luz, meu amor. Acho que é isso, né? Quero agradecer novamente.
tanto por você estar aí já na quinta turma com a gente no NC Instituto, né? Muito obrigada por hoje. Ah, eu que... E aproveitar também para falar que quem está aqui, ó, tem a Caroline, tem a Camila, tem um monte de gente aqui que ainda não tomou decisão, sabe? Fica enrolando. E assim, Lourdes, é a última turma do ano, a última e a única, né? E a Não, eu gente. acho que, acima de tudo, é lógico que a gente olha também pelo lado profissional, né? É sempre importante a gente, como profissional, se atualizar e tudo mais. Mas eu vejo que não é algo só profissional, assim, acompanhando, né? Porque eu comecei a acompanhar depois, muitas alunas entram em contato com a gente desenvolve uma certa amizade, né? Tem aluna que até hoje me manda algumas coisas de consultório, eu indico famílias também para o meu atendimento, eu acho isso muito Legal. É muito legal essa rede, esse sério, network. é um enriquecimento como ser humano. É um tempo também de dedicação em você, é um mergulho de autoconhecimento. Lógico que toda essa parte também para os pacientes faz muita diferença, mas a gente aprende tanta coisa, né? Eu, às vezes, eu Muita. gosto de ficar de olho também, então a gente Se aprende fosse ter 5 pilares essa pós, eu acho que é corpo, então aprender a suplementar, usar fitoterapia, usar homeopatia, usar, né, tintura, tudo que a gente tem aí de mais natural, de complementar ao que a gente sabe de pediatria, né? Mente, então, né, essa parte de temperamentos, de autoconhecimento como caminho para a prosperidade, constelação familiar, enfim, espírito. Então, inclusive essa turma vai ter uma aula nova aí sobre espírito com uma pediatra que só fala disso, muito legal, mas que é surpresa, nem contei ainda. Empreendedorismo, porque eu falo também que não adianta eles saberem fazer uma pós maravilhosa dessas e ter vergonha de cobrar, e a ter vergonha de aparecer na rede social, e ter vergonha e não conseguir, mas que lá na minha cidade tem outros pediatras mais velhos. E tem um filho colérico, autodesenvolvimento. tem um filho colérico. Você não tem possibilidade. A Olivia ela vira pra mim e falou assim: Mamãe, vamos gravar um vídeo para você vender? Vamos gravar o vídeo. Ela mesma agora ela tá fazendo os roteiros pra mim. Ela falou assim: vamos fazer um vídeo explicando para as mães assim, o que fazer com o filho delas quando faz uma birra no shopping? Meu Deus do céu, Eles já pois vêm é. prontos, né? Já. E é bom que, tipo, e a gente tem uma aula também que complementa muito esse olhar para os temperamentos, que é a aula sobre bioenergética, Uhum. sobre os traços de caráter, né? Então, por exemplo, isso aí que você está contando é muito do psicopata, né? Dentro dos traços de caráter, tá, gente? Não é de psicopatia, pelo amor de Deus. Mas o psicopata, ele vê oportunidades em tudo, né? Então, Sim, tudo ele quer fazer um mini negócio, assim, e é muito boa essa parte dele. Mas enfim, então essa pós exatamente que você está trazendo, ela traz esse autoconhecimento, porque a gente só consegue com o outro até onde a gente foi com a com gente. certeza. Então, se um paciente chega, igual você está falando, ai, doutora, cadê a Carolina? Caroline, meu filho está assim, sensado. Se você não tem um repertório interno mínimo, como é que você vai dar conta de lidar com aquela questão? Você não vai dar. E aí, né, o que a gente mais está precisando hoje é de profissionais com esse olhar, assim, o que está acontecendo além do que todo mundo já viu? Porque senão, né, começa assim, já passei com não sei quantos pediatras, já tentei, já paguei não sei quem, já fui lá não sei aonde, ninguém resolve, porque não foi desenvolvido esse olhar realmente para o oculto, para todas essas questões que a gente está trazendo aqui, Com né? certeza. E como mãe, como eu te falei, né? Hoje eu já vi dos dois olhares. Então, como profissional, eu tenho esse olhar, mas hoje, como mãe também, né? De você estar do outro lado. E você percebe essa carência. Tanto que hoje, as duas profissionais que acompanham a minha filha são duas pessoas que fizeram a formação da pós, né, também com você. Tá vendo? Integrativo. Porque, gente, é isso. É o caminho do futuro da Não, medicina. Você percebe isso, né? não Você tem outra. é esse, é o andamento de um olhar holístico, integrativo, cada vez mais esse olhar espiritual mesmo, É, né, para a criança, que é uma coisa que agora a gente está parando para perceber que isso realmente tem uma base, que isso faz sentido. Peraí, a gente, ó, já estava esperto desde muito tempo. O que eles estão descobrindo agora, a gente já estava esperto desde muito tempo, é, né? Então, é uma coisa é necessária. A gente, como mãe, a gente sabe, a gente consegue diferenciar é. a abordagem de um profissional que realmente tem essa segurança, que tem esse olhar, e aquele profissional que está olhando para o nosso filho só para cumprir a tabela da consulta. Com certeza. É isso aí. Com a inteligência artificial agora, minha filha, quem não for integrativo, não desenvolver esse olhar, vai ficar para trás
E vai perder o emprego rapidinho, porque tudo vai ser, tipo, de sintomas. Não, não, não. Bota o peso, bota a altura. Olhar sintoma e fazer um catado de sintoma, não. Eu quero que me olhe como pessoa, né? Como Exatamente. uma série de informações, qualquer computador sabe me ler. Mas como pessoa, é só outro ser humano que consegue, né? Um ser humano realmente formado em sua integralidade. Exatamente. Beijo, muito obrigada. Pessoal, um beijo, tá? Qualquer coisa me chama aí no direct se alguém tiver alguma dúvida. E vou chamar você, Caroline. Vamos conversar melhor aqui. Beijo, muito Beijo, obrigada. Tchau, Lourdes. Até junho. tchau. Tchau.